Bom dia, meus amigos e irmãos. Eu quero, neste momento, dar sequência à palavra de meditação desta semana, baseado num texto que nós já pregamos e também já fizemos em vídeo, em meditação, em uma outra ocasião, mas agora eu quero basear no texto de Mateus para dar um destaque para um detalhe que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. A partir do versículo 13, conta que Jesus foi com seus discípulos para um lugar deserto para descansarem. E pegaram um barco e foram até aquela terra, mas a multidão, vendo que Jesus tinha ido para aquela direção, foram por terra e chegaram até antes mesmo de Jesus com seus discípulos. E quando eles desceram do barco, Jesus viu aquela grande multidão e se compadeceu deles, como ovelhas que não têm pastor. E passou-lhes a ensinar muitas coisas, até o final da tarde, quando os discípulos então vieram para Jesus e falaram: Senhor, despede essas multidões porque eles precisam voltar para suas casas e ter algum lugar para comprar pão para comer. E Jesus faz um desafio para aqueles discípulos, dizendo: dai-lhes vós mesmos de comer. E eles falaram assim: mas o que seriam dinheiro suficiente, 200 denários, 200 dias de trabalho para alimentar toda a multidão de maneira que eles recebessem um pouco desse pão? E o que vocês têm aí? Jesus perguntou. E eles falaram: temos 5 pães e 2 peixes. E aí, então, Jesus dá a ordem para os discípulos colocarem a multidão sentada em grupos de 50 e grupos de 100, e ali ele multiplicou os pães e fez a multiplicação dos peixes também, de maneira que foram distribuídos para eles pães e peixes, e cerca de 5.000 homens, mais mulheres e crianças, comeram e se fartaram. E ainda os 12 discípulos recolheram 12 cestos cheios. Então foi um milagre extraordinário que Jesus Cristo fez, porque nele estava o poder de Deus, nele estava o poder da ressurreição, o poder dos milagres. E então Jesus pôde executar esta operação sobrenatural. E depois o Jesus falou com seus discípulos para irem de barco de volta à terra que eles estavam, enquanto ele estava despedindo as multidões. E despedidas as multidões, Jesus foi para um monte para orar e passou ali a noite orando a Deus. E no meio da madrugada, ele viu que os discípulos estavam ali no mar, debaixo de uma tempestade, com ondas contrárias, ventos fortes, e aí Jesus desceu até eles e andou sobre as águas, e chegou até próximo do barco, e quando os discípulos viram Jesus caminhando sobre as águas, não acreditaram que pudesse ser Jesus, e começaram a gritar apavorados, achando que era um espírito, que era um fantasma, e Jesus disse: não temais, sou eu. E aí aproximou-se do barco, e quando Pedro viu, falou assim com Jesus dessa forma: Senhor, se for o Senhor mesmo, dá uma ordem para que eu vá andando até o Senhor. Isso Mateus capítulo número 14, versículo número 28. Pedro faz esse desafio, pedindo para Jesus para que ele andasse sobre as águas também. E Jesus responde para ele: vem. E Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas também em direção a Jesus. Mas, versículo 30 diz que ele, vendo que os ventos eram contrários, aquelas ondas, aquela tempestade que estava acontecendo no mar, ele teve medo e começou a afogar. E aí então ele clamou a Jesus dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus foi até ele, o tomou pela mão e o colocou em pé de novo sobre as águas, e eles voltaram caminhando para o barco. E quando entraram no barco, o vento se acalmou, a tempestade se desfez, e então houve uma grande calmaria. E os discípulos, vendo todos esses sinais, essa operação sobrenatural de Deus, começaram a declarar, reconhecendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus. O que eu quero dizer nesta palavra especificamente é que Jesus tem o poder do sobrenatural. Ele pôde fazer a multiplicação dos pães e dos peixes e alimentar uma grande multidão. 5.000 homens, mais mulheres e crianças foram alimentados e ainda sobraram 12 cestos cheios. Jesus pode fazer um milagre da multiplicação e dar fartura e dar abundância quando há escassez, quando há necessidade. O milagre de Deus está nas mãos de Jesus. E também, como Jesus, poder de Deus sendo manifestado através da vida dele, pôde andar sobre as águas, pôde caminhar no meio das ondas, do vento contrário, e ainda mais, pôde dar ordens para que Pedro também caminhasse sobre as águas em uma operação sobrenatural. Se cada um de nós está passando por uma necessidade, por fome, por escassez, ou então está com tempestades e ventos contrários, passando por tumultos, conflitos e guerras,
Nós podemos, mesmo no meio da tempestade, andar sobre as águas também, em obediência e em fé à palavra de Jesus Cristo. E se, por acaso, nós estivermos afogando por causa do vento contrário, porque tiramos os olhos de Jesus, tiramos o foco da nossa fé na pessoa que pode operar os milagres e olhamos para os ventos e olhamos para tempestades, se temos medo e começamos a afogar, assim como Pedro, ele disse, Senhor, salva-me. Ele clamou a pessoa certa, a pessoa que tem o poder sobrenatural que pode nos socorrer. E a palavra diz, no versículo número 31, que imediatamente Jesus tomou Pedro pela mão e o colocou em pé sobre as águas e voltou caminhando com ele para o barco, e então a tempestade se acalmou. A tempestade da sua vida pode se acalmar também, mas é preciso clamar pela pessoa de Jesus Cristo, para que ele possa vir. E ele foi imediatamente em socorro a Pedro. Ele também é poderoso e capaz, e tem compaixão e misericórdia e quer socorrer você imediatamente. Mas é preciso você crer e você clamar pelo nome de Jesus, porque certamente haverá salvação. Você e a sua família serão salvos. Que Deus te abençoe com graça para ter o clamor, para ter a fé, para que possa então experimentar o cuidado de Jesus, imediatamente atendendo às suas necessidades, pegando você pela mão e fazendo a tempestade da sua vida acalmar, e também saciando a sua fome e a sua sede, e dando todo o cuidado, todo o suprimento, porque Ele é Deus, o Todo-Poderoso, que pode socorrer aqueles que são tentados. E sim, creia e assim você vai ver a glória de Deus. O poder de Deus está sendo liberado para todo aquele que clamar. Clame pelo nome de Jesus e você vai ser salvo e você vai ver a glória de Deus manifesta. Que Deus abençoe com fé e com ousadia para enfrentar as tempestades com o poder de Deus. Tudo vai se acalmar, tudo novo se fará em nome de Jesus.